O Outback australiano abriga algumas das maiores fazendas de gado. Essas estações podem ser extremamente isoladas, como esta estação de Supplejack Downs, de 1.544 milhas quadradas, no Território do Norte, localizada a cerca de 13 horas de carro da cidade principal mais próxima. Consequentemente, o monitoramento e o pastoreio regulares são difíceis. No entanto, soluções inovadoras, como robôs e helicópteros, estão a melhorá-lo. A pecuária de corte é uma indústria grande e lucrativa na Austrália, com ganhos anuais de cerca de 23 bilhões de reais. De acordo com o último relatório de 2024, o tamanho do rebanho bovino da Austrália varia de 25,7 milhões a 28,6 milhões de cabeças. E as explorações agrícolas em Queensland estão a arrecadar 44% do total do país. Quando se trata de reunir gado para tarefas essenciais como marcação e marcação, um grande rebanho como este pode ser um desafio com os métodos tradicionais de agrupamento no terreno. A reunião de helicópteros oferece uma solução, proporcionando visão panorâmica e capacidade de manobra. Antes do helicóptero decolar, os pilotos certificados e a equipe de solo avaliam o terreno para desenvolver uma estratégia de agrupamento eficaz. O helicóptero sobe aos céus, examinando a vasta paisagem em busca de sinais de gado. Durante todo o processo de agrupamento, o piloto mantém comunicação constante com os membros da tripulação em terra por meio de rádio bidirecional para que possam guiar animais solitários de maneira eficaz. Com uma combinação de ruído e correntes de ar, os helicópteros guiam suavemente o rebanho em direção ao ponto de encontro designado. Para uma grande fazenda de gado, como esta estação de 400 mil acres, são necessários de 5 a 6 helicópteros. Isto deve ser feito sem causar estresse ou agitação ao gado. Membros da equipe de terra, muitas vezes montados a cavalo ou em motocicletas, guiam o rebanho em direção ao ponto de encontro e bloqueiam possíveis rotas de fuga. Assim que o rebanho estiver montado com segurança, o helicóptero pousa e a equipe de terra prossegue com as tarefas necessárias. As fazendas de gado australianas também empregam uma variedade de sistemas automatizados de distribuição de ração, cada um adaptado às necessidades específicas da fazenda. Para fazendas de grande escala, os traficantes de ração seguem rotas designadas em um cronograma pré-determinado, impulsionando uma mistura de ração em direção aos comedouros para que fique mais próxima do gado. Os agricultores podem até controlar o alimentador automático para fazer as rações com seus telefones. Sua produtividade garante um fornecimento constante de ração fresca, atendendo ao apetite de milhares de bovinos. Todos os anos, as explorações pecuárias da Austrália consomem um total surpreendente de 13 milhões de toneladas de ração. Com a produção de carne bovina do país em 2023 aumentando 11,3% para 1.156 mil libras, a distribuição eficiente de ração torna-se fundamental. Em operações menores, sistemas de alimentação automatizados são frequentemente utilizados. Os agricultores colocam ração no grande funil. Quando chegar a hora da alimentação, a máquina despejará automaticamente a ração apenas o suficiente para o gado comer. Esse gado está se reunindo aqui porque está quase na hora do comedouro seguir seu horário normal. Este sistema também é eficaz com cabras. Esses sistemas também incorporam etiquetas de identificação eletrônica para reconhecer bovinos individuais e fornecer rações alimentares personalizadas com base em suas necessidades nutricionais exclusivas. Após a alimentação, é o momento da remoção do esterco para proteger a saúde e o ambiente de vida do gado. Mas os métodos tradicionais são sobrecarregados pelos 200 milhões de libras anuais de esterco provenientes de 80 mil bovinos em grandes confinamentos como o Mort & Co., em Grassdale. É por isso que sistemas raspadores são usados aqui.
Eles consistem em uma longa lâmina raspadora presa a uma corrente que corre ao longo do comprimento da caneta. O raspador é ativado automaticamente em intervalos predeterminados, normalmente a cada 15 a 30 minutos, empurrando efetivamente o estrume em direção a um poço de coleta. Em 2023, a Austrália teve a ideia de transformar resíduos em valiosos fertilizantes orgânicos para grãos. O estrume recolhido vai para o separador de estrume ou para uma instalação dedicada à produção de fertilizantes. Ao contrário do gado, as ovelhas e as cabras normalmente produzem excrementos mais secos e semelhantes a pellets. Portanto, representam um desafio menos imediato para a remoção. Em sistemas de pastoreio extensivo, onde cabras e ovelhas circulam livremente por vastas pastagens, os seus excrementos são dispersos uniformemente, proporcionando uma fonte de nutrientes para a vegetação. A Austrália possui a terceira maior população de ovinos do mundo, com uma estimativa de 74,7 milhões de cabeças, e ocupa a posição de maior exportador mundial de cabras. Em alguns casos, os agricultores podem introduzir besouros rola-bosta nas suas pastagens, o que acelera a decomposição e a ciclagem de nutrientes, melhorando ainda mais a saúde do solo. Os cientistas estão desenvolvendo besouros robôs para esse importante propósito. Além da indústria da carne, a indústria de laticínios da Austrália é também uma das mais importantes nas regiões rurais. Está concentrada principalmente ao longo da costa sudeste, abrangendo Victoria, Nova Gales do Sul e Tasmânia, e emprega diretamente cerca de 33.500 trabalhadores. No entanto, os sistemas de ordenha robótica revolucionaram a indústria de laticínios, oferecendo uma infinidade de benefícios em relação aos métodos de ordenha tradicionais. Esses sistemas podem ser amplamente categorizados em dois tipos: sistemas multicaixa e sistemas de ordenha automática rotativa, ou RAMs, para abreviar. Muitas explorações de caprinos também adoptaram estes sistemas de ordenha para aumentar a sua produção leiteira e higiene. À medida que o gado se aproxima da estação de ordenha, ele é atraído pela ração disponível à sua frente. Cada gado possui uma etiqueta de identificação eletrônica, normalmente uma coleira ou tornozeleira, que permite ao sistema recuperar os dados do gado, incluindo histórico de ordenha, estado de saúde e níveis de produção. Uma vez no estábulo, o gado é cuidadosamente preso por portões automatizados. O processo de ordenha começa com um sistema guiado por laser que localiza com precisão as tetas do gado. As tetinas são então automaticamente desinfetadas e secas para garantir uma coleta higiênica do leite. As tetinas são fixadas automaticamente e aplicam sucção, sugando suavemente o leite enquanto as vacas comem. O sistema monitora meticulosamente o fluxo de leite de cada teto, ajustando os níveis de sucção de acordo para otimizar a produção de leite. Todo o processo de ordenha normalmente leva de 5 a 10 minutos por gado. A Austrália produz aproximadamente 8,8 mil milhões de litros de leite anualmente, com exportações avaliadas em 3,3 mil milhões de dólares entre 2022 e 2023. Depois de concluído, as teteiras são automaticamente destacadas e as comportas abertas, permitindo que o gado saia da estação de ordenha sem esforço. O leite é então transportado para fábricas de processamento automatizadas e manuais para se transformar em diversos produtos de valor agregado, como queijo e manteiga. Desde 2017, a Austrália exige a utilização de etiquetas de identificação eletrônicas para todas as explorações de ovinos e caprinos, transformando a forma como os agricultores monitorizam os seus animais e otimizam a gestão do rebanho. Isso tem sido feito para o gado desde 2004 em um sistema denominado Identificação Nacional de Gado. Esta é a tecnologia mais comum. É chamado de identificação por radiofrequência, porque conforme o leitor se aproxima do animal marcado,
Normalmente dentro de alguns centímetros, o sinal de rádio enviará as informações do animal na tela. O leitor pode ser uma máquina como esta. Ela irá escanear as etiquetas fixadas na orelha da ovelha e atualizar seus dados. Os registros de cada ovelha serão armazenados no software de gestão da fazenda, facilitando a criação e o monitoramento da saúde. Nova Gales do Sul reina como o epicentro da criação de caprinos, testemunhando um crescimento impressionante no tamanho do rebanho de 2,4 milhões para 6,8 milhões de animais entre 2018 e 2021. Este crescimento foi acompanhado por um aumento notável na produção de carne caprina, ultrapassando as 11 mil toneladas em 2022. Para apoiar a próspera indústria da carne de cabra, os criadores de caprinos australianos estão cada vez mais a adoptar sistemas automatizados de distribuição de alimentos, transformando a forma como fornecem nutrição aos seus rebanhos. Mais de 90% da carne de cabra australiana é exportada, principalmente para a China. Percebendo os muitos benefícios deste sistema, segundo as estatísticas, 67% das explorações de caprinos e ovinos adotaram soluções de alimentação automática. A tranquilidade das fazendas australianas de cabras e ovelhas é frequentemente perturbada pela presença de predadores. As estatísticas revelam que mais de 40% da mortalidade de ovinos e caprinos é atribuída a ataques de raposas, cães selvagens, pássaros e porcos selvagens. Para impedir isso, pilotos e atiradores australianos licenciados costumam realizar abate aéreo desses animais. Os agricultores também usam métodos tradicionais como caça e captura. Mas, recentemente, estão a recorrer cada vez mais a veículos aéreos não tripulados, vulgarmente conhecidos como drones. Estes têm construídas em câmera, permitindo que os agricultores tenham uma visão de seu rebanho de longe. Alguns agricultores usam isso para reunir ovelhas, cabras e gado. Esta ferramenta também pode ajudar os agricultores a identificar pontos críticos de predadores e, em seguida, implantar armadilhas estrategicamente, maximizando a eficácia da caça para proteger seus animais dos predadores. Alguns drones podem até emitir sons de latidos, ativar luzes LED e borrifar água para impedir que predadores se aproximem do rebanho. Olá a todos! Hoje vamos visitar fazendas de ovelhas nos Estados Unidos para ver como milhões de ovelhas são criadas aqui. De acordo com as estatísticas de 2021, nos Estados Unidos há 101.387 fazendas de ovelhas com mais de 5 milhões de cabeças. Atualmente, até 80% das ovelhas nos Estados Unidos são criadas em fazendas de grande porte. A maioria das fazendas de ovelhas em larga escala está concentrada em estados como Texas, Califórnia e Colorado. Diferente das ovelhas de outros países como China, Austrália ou Nova Zelândia, a maioria das ovelhas é criada nos Estados Unidos para fins de carne, sendo que o número de ovelhas criadas para lã é de apenas 17%. Todo ano lá nascem cerca de 1,7 milhões de ovelhas e até 37% delas nascem no Texas e na Califórnia. Em média, cada ovelha dá luz de 2 a 3 filhotes. Os cordeiros recém-nascidos geralmente pesam de 1,5 kg a 2 kg e viverão com a mãe por 9 semanas antes do desmame. Esses são cordeiros com problemas de saúde que serão separados pelos criadores para monitoramento médico. Essa é uma fazenda de criação de ovelhas na Califórnia com mais de 700 ovelhas. Todos os anos, nessa fazenda, nascem cerca de 1.500 cordeiros. Esses cordeiros ficarão aqui por 2 meses antes de serem transferidos para pastar em outras terras agrícolas.
Atualmente, na Califórnia, há cerca de 9.300 fazendas de ovelhas, com um número aproximado de 557 mil cabeças, representando 10% da população de ovelhas do país. De acordo com o censo de 2021, o número total de ovelhas abatidas na Califórnia é de 222.800 cabeças e a produção de cordeiros é de 13,6 milhões de libras. Esses trabalhadores estão cortando as caudas das ovelhas. O corte da cauda das ovelhas geralmente é feito quando elas atingem 2 semanas de idade. O corte da cauda das ovelhas é um trabalho importante nas fazendas, pois ajuda a evitar que moscas e parasitas ataquem a área anal das ovelhas. Além disso, também ajuda o processo de acasalamento posterior a ter mais eficiência. De fato, alguns criadores de ovelhas em pequena escala consideram desnecessário aparar a cauda das ovelhas. Estas são ovelhas de 2 meses de idade em um rancho em Idaho, que acabaram de passar por um corte de cauda. Atualmente, em Idaho, há cerca de 4.000 fazendas de ovelhas, com um número total de 248 mil ovelhas, representando 4,8% da população de ovelhas do país. Essa é uma fazenda de ovelhas no Colorado. Essa raça é chamada Suffolk. Todas as ovelhas dessa fazenda são criadas para a produção de carne. Todos os anos, lá nascem cerca de 1.300 ovelhas. De acordo com estatísticas de 2020, no Colorado há cerca de 6.100 fazendas de ovelhas, e o número é de 368 mil cabeças, representando 7,8% da população de ovelhas no país. Os cordeiros são considerados sexualmente maduros quando atingem 6 a 8 meses de idade, quando seu peso varia de 66 a 83 libras. Nessa fazenda, o alimento usado para as ovelhas é principalmente milho, feno e as ovelhas reprodutoras serão alimentadas com grãos. Em média, cada ovelha precisará comer 3% do seu peso corporal por dia. Esse é o processo de remoção dos pelos da região anal de ovelhas adultas. Mesmo que essas ovelhas tenham tido suas caudas cortadas, seus pelos anais grossos ainda são habitats ideais para parasitas e moscas. Este é um rebanho de ovelhas no Texas que está sendo levado para os pastos para se alimentar livremente. Atualmente, o Texas é o estado com o maior número de ovelhas nos Estados Unidos, com cerca de 747 mil cabeças, representando 14% da população de ovelhas do país. Assim como os rebanhos de gado no Texas, as ovelhas aqui também são movidas regularmente de pasto em pasto para se alimentar. Anualmente, o número de ovelhas abatidas no Texas é de cerca de 306 mil cabeças e a produção de cordeiros do estado é de cerca de 19 milhões de libras. O pastoreio de milhares de ovelhas no Texas também é auxiliado por esses cães pastores, que ajudam os fazendeiros a proteger as ovelhas do ataque de coiotes. Esse é o processo de banho das ovelhas. As ovelhas adultas serão banhadas a cada 2 semanas. Isso ajuda a protegê-las do ataque de piolhos e parasitas.
Essa é a última viagem das ovelhas. O período de 8 a 10 meses de idade é quando milhares de ovelhas são transferidas para as fábricas de processamento de carne. Nessa fábrica, as ovelhas são anestesiadas com uma corrente elétrica antes do início do abate. Anualmente, nos Estados Unidos, entre 2,2 e 2,3 milhões de ovelhas são abatidas e a produção média anual de carne é de cerca de 137 milhões de libras. Em média, cada americano consome 5 libras de carne de cordeiro por ano. Além da quantidade de carne de cordeiro produzida internamente, os Estados Unidos também importam a maior parte da carne de cordeiro da Austrália e da Nova Zelândia.